Quem quiser ficar de pé, estenda as mãos para cá, para nós intercedermos pela sua serva, que ela sinta liberdade no espírito agora, de compartilhar conosco aquilo que Deus colocou em seu coração. Amém? Pai do Senhor, igreja. Estenda a mão para cá, irmãos. Pai amado, Pai querido, nesse momento, Senhor, peço licença para entrar na tua santa presença, Senhor. Meu Deus, Pai, derrama a tua unção, Senhor, sobre a vida da tua serva, Pai, que vem trazer a tua palavra, Senhor. Fala conosco, meu Deus, através dela, Senhor. Fala tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai. Usa a tua serva tremendamente, Senhor, nesta noite, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai. É assim que eu te oro, é assim que eu te agradeço. Pai amado, Pai querido, meu Deus, muito obrigado, Paizinho. Paz do Senhor, igreja. Gente, eu sou bem pequenininha. Então, assim, quando o pastor falou, né, na terça-feira, não foi, pastor? Eu pensei que ele estava brincando. Até eu brinquei com ele. Quando ele disse que eu ia trazer a palavra, eu disse, quem disse? Ele, Deus. Então, se vocês não me escutarem bem, diga que eu aproximo mais aqui. Aí, assim, é uma responsabilidade, mas eu prometi para Deus que eu não negaria nada mais para Ele, porque Ele é muito bom. Até aqui Ele tem nos ajudado. De mim não sai nada. Eu já peço desculpa, né, de antemão, que o que eu falhar aqui, vocês não ignorem. Por conta da minha pequenez, eu não tenho esse hábito, né? Mas o pastor nos coloca em estreito, a gente tem que obedecer a ele e a Deus, né? Primeiro a Deus, segundo ele, né? Então, eu estou aqui. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Daniel 3. A gente vai meditar hoje no 12, no 17 e no 18. Mas, por enquanto, a gente vai ficar só no 12. Depois a gente vai adiante. Amém? Todo mundo achou? Estou vendo gente folheando ainda ali. Achou, irmã? Daniel 3. Vamos ler agora o verso 12. Aí depois a gente vai para o 17 e o 18. Diz assim a palavra de Deus. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantastes. Então, assim, a gente pode ver aqui o exemplo de fidelidade desses homens. A gente pode dizer que esses jovens, eles são exemplo de fidelidade, eles são exemplo daqueles que... Eu anotei, viu, gente? Eles são exemplo daqueles que compreendem o poder do nosso Deus. Um exemplo daqueles que entendem o quanto Deus é poderoso para livrar de qualquer situação dessa vida. Mas, acima de qualquer coisa, uns jovens que entendem que o caminho da fidelidade é Deus. E o caminho da vida eterna com o Senhor. Vamos tirar algumas lições aqui desse texto. Porque assim, irmãos, em primeiro lugar, eu vejo que a gente só conhece alguém se tiver intimidade. É impossível a gente conhecer o caráter de alguém se a gente não tiver intimidade com essa pessoa. A gente conhece só quando não tem intimidade, só de oi, tudo bem. Mas quando temos intimidade, a gente sabe dos gostos, a gente sabe do que ela pode fazer, reagir diante de uma determinada situação.
Então, o que eu vejo aqui, para início desses jovens, é que eles eram jovens de oração, jovens que tinham uma profunda intimidade com Deus. Para eles fazerem o que eles fizeram aqui no decorrer do que foi anotado aqui, vocês vão concordar comigo, que eles eram homens de oração, homens de intimidade com Deus. Eles conheciam a Deus bem de perto, então eles sabiam o que Deus poderia fazer. E independente de qualquer coisa que Deus fizesse ou não, eles continuariam adorando esse Deus da mesma forma. Amém? Então, assim, a primeira lição que a gente pode tirar para as nossas vidas é que fazer a vontade da Babilônia é uma escolha. Que a Babilônia aqui se refere ao mundo, né? Que nós vivemos hoje, porque nós estamos vivendo na Babilônia. Infelizmente, é como o mundo é hoje. A antiga Babilônia hoje está presente aqui, nós vivemos nela. Cabe a nós fazer a vontade da Babilônia ou a vontade do nosso Deus. Amém, igreja? Então, assim, todos tinham a mesma escolha. O rei Nabucodonosor levantou uma estátua de ouro. E a palavra de Deus vai nos dizer que que até ali ele desejou proclamar-se como se fosse um Deus. Essa estátua era para ser adorada, essa estátua era para as pessoas chegarem diante dela e se prostrarem. E aqui vai uma grande lição para as nossas vidas. Todos tiveram a mesma oportunidade. Porém, esses 3 jovens continuaram guardando a sua fidelidade a Deus. Quantos judeus estavam ali e se dobraram, né? Quantas pessoas que se diziam amar a Deus e também se dobraram diante dessa estátua que esse rei levantou? Então, assim, nos momentos da provação, se dobraram diante da idolatria. Tanto os judeus, como todas as pessoas que ali estavam. Esses 3 jovens nos ensinam que é possível fazer escolhas certas, mesmo estando na terra da Babilônia. E assim, irmãos, a segunda lição, que aqui a primeira fala que nós, mesmo estando diante do mundo oferecendo aí tudo de bom, porque na verdade costumam se dizer, né, que o pecado é bom. Eu não sei se eu diria que o pecado é bom, mas como o inimigo ele não vai oferecer pratos sem sabor, ele vai oferecer pratos deliciosos. Então, se for comida, eu vou dizer que é bom, né? Então, assim, gente, nós, mesmo diante de tudo que a gente vive hoje, nós podemos, sim, ser fiel a Deus, fazer a vontade dEle e não se contaminar com o que o mundo nos oferece. Amém? E a segunda lição que a gente pode trazer para as nossas vidas é que a fidelidade colocará a nossa fé em prova. Quem não guarda a fidelidade caminha segundo o curso desse mundo e acaba se comprimindo na sua vida, se cumprindo na sua vida. O que está escrito em Tiago 4:4. Não precisa vocês ir. Vocês podem só ouvir o que está lá em Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, aqui, irmãos, porém, aquele que é inimigo de Deus, nós precisamos, né, entender que o mundo não vai aceitar. No mundo jaz o maligno. No mundo jaz o padrão que o inimigo estabeleceu contra os cristãos.
contra aqueles que temem ao Senhor. Então, quando nós nos posicionamos, quando nós colocamos a nossa fé em ação, quando nós não fazemos aquilo que o mundo deseja, quando nós não fazemos aquilo que a Babilônia tenta impor, então nós vamos sofrer perseguições. A perseguição que veio contra esses 3 jovens foi resultado da fidelidade ao nosso Deus. Precisamos entender uma coisa: vale mais padecermos perseguições do que nos dobrarmos diante da idolatria, diante das coisas desse mundo, diante dos padrões que a Babilônia tenta nos impor. Porque assim, irmãos, eu fico imaginando, eu imagino muito. Eu não sei se a gente, na grande tribulação, ainda estamos aqui ou não, né, pastor? Estudos que alguns dizem que sim, outros dizem que não, né? Aí eu fico me imaginando, será se eu vou ter coragem de sofrer, de ser degolada, de ser perseguida, de ser punida de morte por amor ao meu Deus, ao nosso Deus? Eu me questiono sim, porque hoje eu digo que sim. Eu digo, eu não abro mão de Deus por nada. Mas será se na hora do aperto, na hora, ou tu morre, não, ou tu nega esse Deus ou tu morre. Será se nós realmente somos capazes de fazer isso? É uma pergunta que fica uma interrogação. Porque mesmo que digamos que sim, que somos capazes de morrer por Deus, na hora eu não sei o que pode acontecer. Porque somos falhos, somos humanos, temos medo. E mesmo sabendo que a glória nos espera, né, a gente, não sei, pode tremer nas bases. Então, é uma coisa assim que me chamou a atenção. Senhor, será se eu seria capaz, será se eu sou capaz de morrer por amor a Ti, Senhor? E a minha oração é que sim, eu quero, porque o mundo não tem nada para nos oferecer. E morrer e morar com Deus, poder abraçá-lo, beijá-lo e se sentir amada por Ele, porque tudo que nós queremos ouvir Deus dizer para a gente que somos filhos ou filhas amadas. Então, assim, eu quero morrer por Ele. E eu acredito que cada um que aqui está tem esse mesmo pensamento, de morrer, de enfrentar a morte, as perseguições por amor a Deus. E vamos orar para que, se isso um dia nos acontecer, sejamos, né, capazes de fazer isso, porque isso é o que agrada o coração de Deus. Amém? Então, onde era que eu estava? Em Tiago 4:4, né? Aí agora, eu vou lá para Salmo 101:6. Se alguém quiser ir, vai. Se não quiser, só escuta. Salmo 101:6 diz assim: os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Glória a Deus. Quem não gostaria de servir ao Senhor? Quem não gostaria de se prostrar diante de Deus, lá na glória? Quem não gostaria de ser abraçado por Ele, envolvido por Ele? Quem não gostaria de ouvir dizer: você é minha filha, você é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Glória a Deus. Então, irmãos, os olhos de Deus estavam sobre esses 3 jovens. Ali não estava tendo os olhos do maligno, ali não estava apenas o olhar de um rei idólatra. Ali não estava apenas o olhar daqueles que desejavam a morte de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sobre a vida desses jovens estava o olhar de Deus.
Todo-Poderoso. Sobre a vida desses jovens, o nosso Deus estava zelando e cuidando bem de perto, porque aqueles que meu Deus, aqueles que são fiéis, aqueles que não se dobram, aqueles que permanecem mesmo diante de tantas ameaças do mundo, fiéis ao Senhor, chamam a atenção de Deus. Então, eu acredito que aqui, esses 3 jovens que foram perseguidos de uma forma cruel, porque se não fosse a mão de Deus, eles teriam tido uma morte cruel. Em momento nenhum, o que eu entendi aqui, que eles não tiveram medo, porque em todo o tempo eles confiaram no Deus que eles serviam. É por isso que eu repito o que eu falei no início. Só conhecemos alguém quando nos aproximamos. Só conhecemos alguém quando temos intimidade. Então, esses jovens eram muito amigos de Deus. Esses jovens tinham uma intimidade profunda. Creio eu que esses jovens eram amigos de Daniel, oravam 3 vezes, 4, 5, 6 vezes ao dia. Eram pessoas que estavam contritos, em espírito, em pensamento, em tudo que eles faziam com Deus, para ter essa intimidade, essa certeza que eles poderiam passar por qualquer situação e Deus os livraria. Então, irmãos, a terceira lição que eu trago, para a gente, para nós essa noite, é que a fé nos faz fixar os olhos na eternidade. Amém, igreja? Esses jovens, eles sabiam o Deus que eles criam. Eles sabiam qual era o destino eterno dos fiéis. Então, eles não temem aquilo que o homem poderia fazer. Olha o que eles dizem em Daniel 3, 17 e 18. Agora nós vamos para Daniel novamente. Daniel, que vocês devem estar lá, mas eu saí, mas eu chego lá já já. Em nome de Jesus. Daniel 3, 17 e 18. Eis, isso eles dizendo para o rei, os 3 rapazes. Eis que o Senhor Deus, a quem servimos e que nos pode livrar, nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teu deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Glória a Deus. Então, irmãos, esses jovens, eles não se dobraram de forma nenhuma. A ordem era para que eles se dobrassem. Quando tocasse lá, todo o instrumento que eles tinham, quando tocassem, todos eram para se prostrarem. Como foi dito, tinha judeus. Obrigada, irmão. Tinha judeus que estavam lá, que deveriam não terem se prostrado, mas se prostraram. Então, eles tinham certeza de quem estava com eles. Eles tinham a certeza de que Deus agiria em seu favor. Eles tinham a certeza de que Deus iria fazer algo, que iria tirar eles daquela situação. Mas eles não tinham a fé apenas de que Deus iria agir. Uma coisa me chama a atenção aqui, é que a fé desses 3 jovens não estava apenas no agir de Deus. A fé deles não estava relacionada com aquilo que Deus poderia fazer.
A fé desses jovens estava relacionada para quem Deus era na vida deles. Amém? Então, eles sabiam aonde estavam colocando a sua fé. Eles sabiam a eternidade que estavam aguardando. Então, eles descansavam. Se Deus livrar, o nome do Senhor será glorificado. Se Deus não livrar, o nome do Senhor também será glorificado. Como foi cantado aqui, né? Estou toda me arrupiando aqui, igreja. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Independentemente de Deus fazer algo que pedimos ou não fazer, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso e que nós deveremos adorá-lo da mesma maneira. Porque o que está aqui na terra não nos interessa. O que nos interessa é o que está guardado para a gente na eternidade. Então, assim, nós queremos muitas coisas. Eu peço muitas coisas a Deus. Eu sou pidona. Eu tenho muitos sonhos, muitos desejos. Mas hoje, ultimamente, eu tenho mudado mais o meu jeito de conversar com Deus. Antes de eu pedir qualquer coisa, o que eu tenho pedido a Deus é a minha mudança de caráter. O que eu tenho pedido a Deus é que Deus me transforme de dentro para fora. É que o Senhor transforme esse meu coração. E, igreja, é tão interessante que quando a gente começa a orar dessa forma, a gente vê os outros com outro olhar. Porque eu passei a vida toda pedindo a mudança de pessoas, inclusive do meu esposo. Passei a vida toda pedindo e eu ficava brava, porque bicho ruim, a gente fala de Deus, ele dá as costas. Eu vou orar, ele sai para a rua. Eu vou ler a palavra de Deus, ele vai ver televisão. E eu ficava chateada com ele. Eu ficava, às vezes, até eu nem falava com ele. Eu digo, como é que pode? Tem a oportunidade de conhecer a Deus e não quer nada com Deus. Aí hoje, igreja, eu não estou mais... Aí eu ficava só pedindo a mudança dele, pedindo. Hoje eu estou pedindo a minha. E a partir do momento que eu passei a pedir a minha mudança, gente, é maravilhoso. Eu consigo sentir Deus mais de perto. Eu consigo escutar a voz de Deus que antes eu não escutava. É tão interessante que eu chego aqui, eu escuto os louvores e Deus já começa a falar. Se não tivesse palavra, fosse só os louvores, eu já sairia saciada daqui, preenchida e feliz. Então, quando a gente começa a pedir a nossa mudança, Deus começa a trabalhar ao nosso redor, ao redor de todas as pessoas que estão ao nosso lado. A gente consegue ver os nossos filhos, marido e a família inteira com um olhar diferente. Antes a gente apontava e hoje a gente apenas... O sentimento que a gente tem é de piedade. Não sabe o que está fazendo, não sabe o que diz, é escravo do pecado, não tem força para mudar, não tem força para se levantar desse buraco, desse abismo. Então a gente faz o quê? Ora. E enquanto a gente está orando, Deus está fazendo. Amém, igreja? Então, igreja, eu me perdi aqui, mas eu vou me achar em nome de Jesus. Pronto. Aí aqui, eles diziam, né, aqui eles descansavam em Deus, né, porque eles sabiam o Deus que eles serviam. Então, igreja, eles tinham a certeza de que no momento que eles fechassem os olhos para esse mundo, eles estariam com Deus. Veja o que o Senhor diz em Mateus 10, 28. Estou terminando, viu? Já eu termino. Mateus 10, 28. Eu marquei aqui na minha Bíblia para mim não perder muito tempo. Em Mateus 10, 28, a palavra diz assim: e não temais o que matam o corpo,
e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Glória a Deus. Porque eles sabiam que se eles fossem queimados naquela fornalha de fogo ardente, ali seria só a matéria. Porque o que importava para eles era a convicção de que eles estariam, né, na eternidade com Deus. Isso é que é fé, irmãos. É a fé que nós precisamos ter. É difícil, é muito difícil, mas não é impossível. Porque antigamente Deus fazia milagres, que a Bíblia toda relata de milagres que Deus fazia, né? Ressuscitar um morto. Isso é algo assim que eu já imaginei. Deus ressuscitar entes querido meu de dentro do caixão. Mas hoje a nossa fé é tão pequena que a gente não consegue mais ver isso. Mas o Deus que fazia, Ele continua fazendo. O Deus que curava o cego, que fazia o aleijado andar, Ele continua com o mesmo poder. Mas nós somos, né, sem fé. O mundo aí está contaminado e às vezes a gente se contamina. A gente dá aquelas brechinhas, aí a gente vai ficando fraquinho na fé e acontece que a gente não consegue ver esses milagres. Mas o nosso Deus ainda opera esses mesmos milagres. Amém, igreja? Então, o que Deus diz, né, nesse verso é isso, que é melhor queimar o corpo e deixar intacto a nossa alma que vai morar lá, o nosso espírito com o nosso Deus. Foi exatamente o que Sadraque, Mesaque e Abidnego viveram nos dias do rei Nabucodonosor. Eles guardavam a fidelidade. Eles não temeram aquilo que o homem poderia fazer. Eles estavam mais preocupados em não se dobrarem à idolatria, não se dobrar aos falsos deuses, do que aquilo que o homem poderia fazer. Aqui é um grande exemplo de fidelidade, porque diante de pequenas coisas, quantas pessoas têm abandonado a fé, né, igreja? Diante de, às vezes, uma perda, diante de um desemprego, de uma enfermidade. Na pandemia, a minha filha tem uma amiga que, uma menina de Deus, família, eu acho que toda evangélica, e perdeu a mãe na pandemia. E essa menina, ela abandonou a fé. Eu não sei se ela voltou de novo para os caminhos do Senhor, porque ela achou, por que Deus fez isso com a minha mãe? Ele podia salvar, por que é que Ele não salvou? Então, assim, às vezes, pequenas coisas faz o crente abandonar a fé e se desviar. Tem deles que apenas se desvia e depois volta, e tem deles que não conseguem mais voltar. Como eu trabalhava com um menino que ele era um servo de Deus, assim, maravilhoso. Eu e a Glaucia trabalhávamos com esse menino e tudo da Bíblia ele sabia nos explicar. Muitas dúvidas nós tirávamos com ele, porque ele era realmente sábio na palavra de Deus. E por conta de algumas coisas que ele viu na igreja, ele se desviou. E nós conversávamos muito com ele, eu dizia, Wagner, volta para os caminhos de Deus. Não, eu não me afastei. Eu só não estou indo para a igreja, mas eu oro em casa e eu continuo sendo o mesmo crente. O que é que acontece? De vez em quando alguém viu o Wagner bebendo uma cervejinha lá no Gereissati. E aqui e acolá o Wagner com alguns amigos do mesmo gosto. E aconteceu que um dia o Wagner dormiu e não acordou mais. Ele infartou e morreu, sem a presença do nosso Deus. Até hoje eu lembro desse menino, porque ele era uma pessoa maravilhosa. E isso me deixa triste, porque tem muitos que fazem a mesma escolha que o Wagner fez. Ou seja, não tiveram força. Então, a força que nós temos que ter é estar assim, grudadinho com esse Deus, em oração,
persistindo e o tempo todo, Deus, eu te quero, não tira a tua presença de mim, não me solta, porque eu costumo dizer, não solta a minha mão não, porque se soltar eu caio, né? Então nós temos que estar sempre bem grudadinha, assim, bem coladinha. É o único ser que não podemos nos afastar. A gente pode até se afastar de alguns familiares. Se tiver que se afastar, infelizmente, nós temos que nos afastar. Mas do nosso Deus, não. Porque sem qualquer familiar nosso, a gente consegue viver. Mas sem Deus, jamais. Amém, igreja? Então, para continuar, o que é que eu tenho ainda aqui para dizer? Igreja, em nome de Jesus. Então, eles não se curvaram, né, diante daquelas idolatrias, porque eles sabiam que quando morressem, né, eles iam estar com o nosso Deus. E isso é uma alegria, você ter a certeza, a convicção que quando morrer vai, né, para a glória de Deus. Então, eles não se dobraram diante dos falsos deuses. Eles sabiam que existia um único Deus. Eles sabiam que esse único Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, era o Deus a quem eles deveriam se dobrarem, e não diante de mais ninguém nessa terra. Então, igreja, a terceira e última lição que eu tiro aqui para a gente, para as nossas vidas, é que as fornalhas da vida nos mostram que não estamos sozinhos. Muitas vezes nós queremos colocar Deus à prova, como se Ele deveria agir à nossa maneira e não segundo aquilo que Ele deseja. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego de entrarem na fornalha de fogo ardente, mas quando eles chegaram lá, então puderam ter uma experiência. Eles viram um quarto homem na fornalha. Glória a Deus. Então, igreja, temos que entender algo. As fornalhas da nossa vida, elas vêm para nos mostrar que Deus está conosco a todos os momentos. Não apenas nos momentos de... Está acabando, viu? Nos momentos bons. Não apenas nos momentos de vitória. Não apenas quando Deus faz acontecer os sonhos que desejamos. Deus está conosco em todos os dias da nossa vida. Jesus nos prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus. Nosso Deus é um Deus presente na adversidade. Então, podemos concluir da seguinte forma: aquele que permanece fiel recebe recompensa das mãos de Deus. Eu vou lá para Mateus 16, 25. Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. A quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Glória a Deus. Então, igreja, aqueles que permanecem fiel receberão galardão nessa vida e ainda mais na eternidade. Porque se o homem esperar em Jesus somente nessa vida, ele será o mais miserável de todos os homens. Mas se você esperar em Cristo, além dessa vida, então bem-aventurado é você, porque o seu tesouro ninguém poderá roubar. Amém, igreja? Então, igreja, o que eu trouxe esta noite aqui, eu creio que não veio de mim, porque eu procurei palavras no Velho Testamento, no Novo e mais no Novo, e Deus colocou essa palavra no meu coração.
Eu admiro muito essa passagem, assim também como eu admiro a passagem quando Daniel foi, né, jogado na cova dos leões. O que foi que aconteceu? A igreja toda sabe, né? Os leões se tornaram amigos de Daniel. Então, gente, é maravilhoso estarmos guiando, né, sendo guiados por Deus, seguindo as suas pisaduras. Porque, gente, o que eu aprendi nessa vida, que seja qual for a situação, seja qual for o problema, seja qual for a enfermidade, seja qual for, quando se refere qual for, é qualquer coisa que estejamos passando, Ele pode nos livrar. E se Ele não nos livrar, Ele tem um propósito. Porque aqui, Ele poderia muito bem não ter permitido os meninos, né, os jovens, entrarem na fornalha de fogo ardente. Ele permitiu. E a Bíblia diz que eles saíram, acho que nem com cheiro de fumaça, porque as roupas saíram intactas. E os homens que colocaram eles dentro da fornalha, eles foi que se queimaram e morreram imediatamente. A Bíblia fala. Eu não li todo o capítulo, porque era longo, e para não se estender muito, mas a Bíblia relata, eu creio que toda a igreja conhece essa passagem, ela não é nova para ninguém, e foi isso que aconteceu. Quem jogou eles na fornalha de fogo ardente, que o rei mandou aquecer mais ainda do que o de costume, quem se queimou, quem morreu, foi os que jogaram. E eles estavam lá caminhando, a coisa mais linda, andando lá na fornalha, com Deus. Cremos que era Deus, era Jesus, era o Espírito Santo, era o anjo, quem Deus quis. Eu acredito que poderia ser um anjo, porque eu creio sim, que Deus ele envia anjos para nos proteger. Deus muitas vezes usa pessoas para nos dar um recado ou para fazer algo de bom para nossas vidas, e eu vejo essas pessoas como anjos de Deus. Deus enviou aquela pessoa como um anjo. Eu também acredito em anjos visíveis e não visíveis. Isso é o que eu acredito. Então, eu oro que, sempre assim, que o Senhor acampe anjos ao redor da minha casa, ao redor da nossa igreja, dos nossos familiares, porque igreja, eu oro por toda a igreja. Eu oro e peço a Deus que Deus guarde a todos nós, a casa de todos nós, a família de todos nós. Então, igreja, era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço essa rica oportunidade, porque eu nunca me imaginei eu falar de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus, do que Deus faz, do que Deus fez, do que Deus fará para ninguém. Eu me considero uma pessoa tímida. Só que dizem que eu não sou, mas eu sou sim. Eu sou, viu? Eu sou tímida e se eu estou aqui, é porque Ele me deu graça. Se eu estou aqui, é porque Ele me deu palavras. Se eu estou aqui, porque Ele me capacitou. Porque de mim nada sai. De mim eu chegaria aqui, eu ficaria calada, mas eu falei para uma irmã, não sei se foi para a irmã Edneuza, eu vou. Mesmo que eu chegue lá e diga só assim, igreja, Deus é bom, mas eu vou. Obrigada, pastor, pela confiança, e eu peço a Deus que Deus continue nos abençoando, abençoando a igreja, que o Senhor abençoe a família de cada um que aqui está, que Deus responda a oração de cada um. Se essa for a vontade de Deus, a vontade, o que vocês estão pedindo, o que nós estamos pedindo, eu creio que muitas coisas é a vontade de Deus, outras não. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Se Ele nos livrar, Ele merece ser glorificado. Se Ele não nos livrar, Ele merece ser glorificado, a nossa honra, o nosso louvor e tudo, porque Ele
é Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu não gostei desse negócio, porque Elise fica descendo a Bíblia.